Olá, amigos! A nossa história de hoje tem um relato pessoal que eu quero compartilhar com vocês. Na quinta-feira passada, de quinta para sexta, eu sonhei com Santa Rita. Ela me aparecia assim, estava ao meu lado, com um livrinho que ela ia passando, ia dizendo assim para mim: Eu vou lhe mostrar quais as minhas melhores histórias para você contar. Ia passando o livrinho, eu pensava: Meu Deus, é Santa Rita. E aí eu começava a olhar para ver se ela não tinha rosas ou lírios, porque as santas sempre aparecem com umas flores ao lado, mas não tinha nenhuma flor, tinha apenas um crucifixo na frente, e ela ia passando aquele livrinho e de repente, claro, eu acordei. E aí fiquei pensando, por que é que eu estaria sonhando com ela? A minha mãe é que era muito devota de Santa Rita. Ela fazia parte, inclusive, de um grupo de mulheres e fez parte por mais de 50 anos que se reuniam para preparar roupinhas, enxovais para bebês de mulheres carentes. Elas ajudavam não só a criança que ia nascer, como também as mães. Minha mãe era tesoureira desse grupo, enfim, participou durante muitos e muitos anos nessa ligação com Santa Rita. E eu pensei que talvez, porque agora esse mês vai fazer um ano já que a minha mãe me deixou, nos deixou, né? Então, talvez por isso eu teria sonhado com ela. E aí eu fiquei pensando, já que Santa Rita não me disse ainda que histórias melhores para eu contar, eu vou contar então a história de Santa Rita. Santa Rita nasceu no vilarejo de Roca Porena, que era um vilarejo tão pequenininho que não tinha nem igreja. Por isso ela foi batizada na cidade de Cássia, isso em 1381. Seus pais eram muito idosos, assim como os pais de São João Batista, e por 18 anos eles ansiavam pela chegada de uma criança quando chegou essa menina que eles deram o nome de Marguerita e carinhosamente passaram a chamar de Rita. E eles achavam que, por conta desse tempo que eles haviam esperado, essa menina deveria ser mesmo muito especial. Eles eram camponeses e tinham também uma profissão assim muito especial, que era uma espécie de cartório ambulante. E eles andavam ali pelos vilarejos, pelas cidades, atendendo e mediando conflitos de família, de terras, mas eram camponeses. E quando eles iam então para o campo, levavam a Rita numa cestinha e a deixavam embaixo de uma árvore. Um dia, quando eles estão lá fazendo o trabalho, perceberam passar por cima da cabeça deles algo assim escuro. Quando viram, eram abelhas que estavam se dirigindo à cesta onde estava a menina. Eles correram, morrendo de medo, mas quando chegaram, viram que eram abelhas brancas, luminosas, e delicadamente elas tocavam os lábios da menina que dormia profundamente e deixavam gotinhas de mel. Um homem ali, um camponês, também correu quando viu aquilo. Ele estava com a sua mão enfaixada, que ele tinha se cortado ali com uma foice, estava doendo muito. E quando ele fez assim um movimento para espantar as abelhas, parou de doer e ele tirou a faixa e viu que tinha sido curado. Dizem que esse foi o primeiro milagre de Santa Rita. Rita então vai crescendo e se torna uma menina muito quieta que adorava a vida dos santos que os seus pais contavam para ela e começa a alimentar dentro dela o desejo de uma vida religiosa. Mas os pais, que eram idosos, têm medo do seu futuro e resolvem casá-la com um rapaz ali de uma família rica, achando que poderiam dar a ela um futuro melhor. Rita abdica, claro, daquele seu desejo de vida religiosa e obedece aos pais, se casando com Paulo, que logo começou a demonstrar um temperamento muito difícil, muito agressivo, muito violento. Sim, porque faziam parte ali as famílias que brigavam, e eles brigavam todos os dias, era uma disputa em todos os níveis, e ele bebia, e podia ser também que a traísse. Então, mas a Rita não reclamava de nada. Todos os dias ali permanecia em oração. Logo, eles tiveram dois filhos, gêmeos. Rita percebeu que eles se pareciam com ela fisicamente, mas o temperamento era igual ao do pai, agressivo, violento. Então, Rita permanecia ali tentando educar os filhos, rezando por todos eles. Até que um dia, quando o marido chega ali já tarde da noite, ele chega e a vê ali
ajoelhada, rezando. Aí parece que ele tem uma comoção, cai em si, se joga aos seus pés e pede perdão a ela por tudo, chora, pede perdão por tudo que ele havia feito e tem ali então uma transformação. E a Rita vê então a sua vida começar a ter um pouco de paz. Ele compra um moinho, começa a trabalhar ali, mas o passado acaba cobrando dele, sim, porque os amigos apareciam ali para provocá-lo, para cutucá-lo, porque que ele havia abandonado, porque que ele havia se transformado. Há uma briga e ele é esfaqueado. Logo agora que a sua vida estava tendo um pouquinho de paz. Bom, ela sai correndo e vai até o moinho ao encontro do marido, pega ele assim nos últimos momentos de vida, ela na mesma hora perdoa aqueles que o haviam esfaqueado, pede que ele também peça perdão àqueles que haviam feito isso com ele, ele morre ali nos seus braços, ela limpa todo aquele sangue, ela não quer vingança, sim, porque aquelas famílias viviam em briga permanente, em vingança permanente. Ela pensa nas mulheres, nas mães daqueles homens, pensa nos filhos daqueles homens, ela não quer que aquela vingança continue, então ela para com tudo aquilo, limpa tudo aquilo para que ninguém saiba o que realmente aconteceu. Mas os filhos dela querem vingança. E eles então começam a planejar uma vingança para o pai. E ela permanece em oração e ela faz um pedido aí muito difícil. Ela pede a Deus que transforme os seus filhos, mas que se eles não se transformarem, ela pede que Deus leve os seus filhos para que eles não cometam um pecado mortal, que ela considerava, né, a morte desse tipo. Então, os meninos, claro, vão crescendo, e logo veio uma peste que acometeu toda a cidade, todos os lugares ali ao redor, e as pessoas doentes eram jogadas no meio da rua. E ela fez o quê? Ela tinha um quarto nos fundos e passou a cuidar desses doentes. Bom, seus filhos adoeceram. E ela então ficou dia e noite ali na cama dos meninos, cuidando deles e educando, conversando com eles, fazendo com que eles rezassem. E eles foram então sofrendo uma transformação. Perdoaram aqueles que haviam morto o seu pai, compreenderam aquilo que a mãe dizia e acabaram morrendo, mas foram em paz. E Santa Rita, claro, ficou também em paz. Com a perda dos filhos ficou muito triste, mas ficou em paz porque eles foram de uma maneira suave, que ela havia rezado e pedido por eles toda a sua vida. E aí então o que ela podia fazer? O seu desejo era ser uma religiosa. Ela vai então ali no convento, que era um convento agustiniano, pedir para ser freira. Mas as freiras não aceitaram. Sim, porque ela tinha sido casada, tinha tido filhos e também pelo histórico familiar, pelo histórico violento, e elas tinham medo, né, de vinganças familiares. Ela foi uma vez, foi duas, foi três vezes. Não sei se vocês sabem, mas nas histórias, depois da terceira vez, as coisas todas começam a melhorar, começam a acontecer. Depois da terceira vez, ela foi para casa e se pôs em oração, e ali parece que numa espécie de transe, ela viu, apareceu para ela Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau Tolentino, que pediam a ela que os acompanhasse. E ela então sai com eles, né? Ela vai, parece que voando, né? Vê muita coisa e de repente ela é colocada dentro do convento, dentro da capela. No dia seguinte, quando as irmãs abrem, destrancam a capela para rezar, a encontram ali dentro. Como ela poderia ter entrado? Estava trancada. E elas então passam a acreditar que tinha sido de uma maneira sobrenatural que ela tinha vindo para aí e a aceitam no convento. Mas a irmã superior ainda propõe um teste para ela. Pede que ela regue todos os dias um galho assim seco que ficava ali ao lado da igreja. Mas ela obedece todos os dias, vai regando aquele galho, vai regando. Um ano depois, de repente, quando ela vê, surge uma folhinha verde e ali nasce uma grande videira que até hoje dizem que ainda existe, porque ela foi replantada, foi podada, existe até hoje ali ao lado
da capela. Mas Santa Rita queria ter um contato ainda maior com Jesus. E um dia que ela está ali rezando de frente para o crucifixo, ela pede que ele compartilhe pelo menos um pouquinho que fosse da sua dor na cruz. E de repente, um daqueles espinhos se desprende e vai direto em direção à sua testa, atingindo a sua testa e causando ali uma ferida. As outras freiras compartilharam daquilo, viram aquilo e testemunharam aquela ferida que nunca sarou. Aquela ferida infeccionou, adquiriu pus, enfim, ficou ali adquirindo mau cheiro, de modo que ela ficou afastada das outras freiras. Ela ficava sozinha, porque o mau cheiro era tão grande que a ela era impedido de conviver com as outras freiras. Mas ela não reclamava, porque aquilo era um estigma, uma prova da sua ligação com Jesus. Então, ao contrário, ela só agradecia. Ela sofria muito, mas ela agradecia aquele sofrimento. Até que um dia as freiras foram visitar o Papa. Ai, aquilo era uma coisa que ela gostaria muito, mas ela foi impedida por conta do mau cheiro. Então ela se prostrou em oração e pediu a Jesus que tirasse aquela sua ferida por um momento, enquanto ela fosse até o Papa, mas que depois voltasse a ferida. E assim aconteceu. A ferida secou de uma hora para outra, ela foi visitar o Papa, mas quando voltou, a ferida retornou. E claro, isso foi deixando ela muito debilitada, foi envelhecendo. E um dia uma prima foi visitá-la, temendo já pela sua partida, e perguntou a ela se ela gostaria de ter alguma coisa da sua antiga casa. Aí ela disse que gostaria sim de uma rosa vermelha e de 2 figos. A prima achou aquilo estranho, porque era inverno e havia muita neve, a neve assim quase até o joelho, mas ela disse que iria sim, que iria fazer o possível. Pegou o jumento, foi até lá, mas para sua surpresa, no meio daquela neve branca, ela vê de repente uma pontinha vermelha, ela vai lá e é uma rosa vermelha, linda. Ela então colhe aquela rosa, vai até o pé de figo e vê que só haviam 2 figos maduros. Ela então recolhe os 2 figos e leva até ela, que ela fica então muito feliz, põe aquela rosa no seu peito e os figos. Então ela tem a certeza de que aquilo era uma prova que o seu marido e os seus filhos tinham sido recebidos por Deus. E logo ela falece. E dizem que na mesma hora os sinos começaram a tocar sem que ninguém tivesse tocado neles. E da ferida dela começou a sair um doce odor de flores, de rosas. Uma das freiras ali, amigas, companheira dela, a abraçou. Ela tinha uma paralisia no braço, na mesma hora ficou curada. Até o carpinteiro que tinha feito o caixão resolveu pedir para dar uma melhorada, fazer um caixão mais bonito. E assim que ele foi fazer, ele tinha uma paralisia na mão e também foi curada. Bom, muitos milagres começaram a acontecer, mas somente 200 anos depois é que ela foi beatificada. Mas o povo todo da cidade já a considerava santa e diziam que ela era a santa do impossível. E em 1627, ou seja, 200 anos após a sua morte, o corpo dela foi exumado e foi encontrado incorrupto, ou seja, exatamente igual ao momento da sua morte. As suas mãos, o seu rosto, os seus pés foram encontrados de forma muito natural que impressionaram, e isso foi considerado um verdadeiro milagre. Bom, uma basílica foi construída durante muitos anos, inclusive um rei de Portugal, Dom João V, ele ajudou na construção dessa basílica, porque ele também atribuiu a Santa Rita a cura de uma doença que ele tinha, que era considerada incurável. Bem, Santa Rita foi colocada nessa basílica numa caixa de vidro transparente para que as pessoas até hoje possam ir lá olhar e fazer as suas orações. E por tudo isso, Santa Rita é considerada a santa das causas impossíveis, a santa dos desesperados, a santa das causas relativas à justiça, financeiras, familiares e também das situações conjugais. Se você gostou dessa nossa história, espalhe para os amigos. Eu vou deixar a oração de Santa Rita
aqui na descrição do vídeo para facilitar se você estiver precisando de uma graça, de um milagre de Santa Rita. E nós nos vemos com certeza na próxima quinta com mais histórias. Um beijinho e até lá com as bênçãos de Santa Rita.